Olá, eu sou o professor Hélio e nossa aula de biologia de hoje versará sobre membrana plasmática, a fronteira da célula. Por que fronteira da célula? Porque é justamente essa estrutura tão fina, não perceptível a olho nu, que faz com que a célula se torne uma estrutura única, uma estrutura independente do meio ambiente. Nós hoje estudaremos todas as funções inerentes à membrana plasmática, o porquê dela existir, qual a finalidade dela existir. Não só as suas funções, mas a sua própria estrutura molecular. E vamos observar que todo o funcionamento de qualquer ser vivo acaba passando pelo funcionamento da própria membrana plasmática. E, obviamente, começaremos o estudo através da composição química da membrana plasmática, para que a gente possa, a partir deste momento, entender todo o funcionamento da estrutura celular e, consequentemente, todo o funcionamento do ser vivo. Qual é a estrutura? Como ela é formada? A partir de que elementos químicos? Isso foi uma discussão durante séculos. Somente após o advento da microscopia eletrônica, das provas bioquímicas, foi que começou a observar a existência de três componentes básicos: gordura, conhecida tecnicamente como lipídio, proteína e fósforo. Essa composição permite o isolamento do meio externo ao meio interno, permite o controle da movimentação de qualquer substância. Mas como? De que maneira essas substâncias se montam para permitir esta separação entre o meio exterior e o meio chamado de intracelular? Os fósforos se ligam aos lipídios, formando uma bicamada chamada de fosfolipídica. Essa camada, por não ter muita afinidade com a água, permite o isolamento do meio interno para o meio externo. E as proteínas? Qual será a função delas? Justamente as proteínas vão permitir o trânsito das substâncias entre o meio interno e o meio externo. É justamente essas proteínas que permitirão que a célula consiga se manter isolada do meio ambiente. Mas não é um isolamento e quer dizer, não passa nada? Será que nada entra? Será que nada sai? Não, isso não é verdade. A célula vai conseguir, dentro de determinadas limitações, é óbvio, o controle da entrada e de saída de substâncias. Então, a membrana plasmática, ela tem uma camada bimolecular, formada por fosfolipídios, que são a associação entre fosfato e lipídios, e proteínas espalhadas ao longo. Será que é estático? Será que isso é uma parede de tijolos, como a nossa casa, por exemplo? Não, isso não acontece. A membrana plasmática, ela tem versatilidade na sua estrutura. Por isso, o modelo que nós aceitamos hoje, ele é chamado de mosaico fluido. Vamos analisar a palavra mosaico. O que é um mosaico? É uma estrutura formada por N partes. É uma estrutura que, ao juntarmos as partezinhas, nós temos um desenho geométrico, simétrico ou não simétrico, não importa, mas nós temos uma estrutura formada por N componentes. Fluido, porque a estrutura não é estática, o que permite o controle, a adequação do momento celular para o meio ambiente. Vamos dar uma olhadinha nessa figura aqui para que a gente possa entender melhor essa estrutura toda da membrana plasmática. Se nós observarmos o desenho da membrana plasmática, nós vamos observar a bicamada lipídica nessa estrutura. Obviamente, houve um corte transversal aqui, para que a gente pudesse entender a entrada do que dá a fluidez da membrana, que são justamente as proteínas. Óbvio, mas como saber da membrana? Não se vê. Sabe-se que existe? Será que as pessoas conseguem imaginar o que é uma membrana plasmática? Fizemos uma enquete. Por que será que a gema não é capaz de escorrer? Você sabe me dizer por que a gema do ovo não escorre, cara? Que é envolto por um citoplasma que não deixa a pira sair escorrendo para fora. Quer dizer que a pira não vai escorrer porque ela é envolta no citoplasma. Exatamente. É a mesma coisa que acontece com a célula? Não. Não? Isso aí, é verdade. Então a pira da célula é outra. Talvez. Ela está envolta pelo citoplasma. Você sabe me dizer por que a gema do ovo não escorre? Porque é uma macrocélula envolta por um citoplasma e impede que lá dentro escorra. Sério, cara? Sério, tô falando sério, eu aprendi isso. Parabéns, cara. A do ovo não escorre?
Não sei, cara. Sabe? E você, cara? Faço a mínima ideia. Nenhuma? Nem fazendo uma correlação da gema do ovo com a célula? Sim, tem uma membrana que não deixa ela sair. A resposta para essa enquete nós vamos observar daqui a pouquinho. Agora vamos pensar parte a parte. Vamos pensar inicialmente quais as funções da membrana plasmática. A primeira delas engloba uma palavrinha muito interessante, a permeabilidade seletiva. O que é ser permeável? É permitir o transporte, é permitir a passagem de alguma coisa, mas não de qualquer maneira, seletivamente. A membrana é capaz de controlar aquilo que entra e aquilo que sai da célula. Com isso, ela consegue manter a integridade do seu meio interno em relação ao meio externo. É óbvio que essa integridade tem limite. É claro que existem substâncias capazes de passar pela membrana sem que ela possa fazer nada. Mas dentro do mundo celular, pouca coisa consegue isso. Então nós vimos, a membrana tem a finalidade de manter a sua integridade e automaticamente a integridade da estrutura celular. Ela é capaz de controlar a entrada e saída de substâncias. Ela é capaz de manter a célula viva. Bem, como é que ela vai permitir que entre e que saiam substâncias? Como é que ela vai fazer esse controle de passagem? Através das proteínas. Estão lembrados? Lipídio, fósforo e proteína. Então, as proteínas que dão a fluidez da membrana plasmática vão justamente formar canais de passagem. Então, existem hoje aproximadamente 50 proteínas já identificadas que permitem a entrada e automaticamente a saída de substâncias das células. Essas proteínas são chamadas de permeases. Então, permeases são as proteínas que formam os canais de acesso à célula, formam o canal de comunicação entre o meio externo e o meio interno. Mas existem vários tipos de proteína, existem várias funções de proteínas. Nós temos a proteína que simplesmente é um canal proteico. É por ela que vão passar íons, água. Você sabe de uma coisa? Existe uma doençazinha genética chamada de fibrose cística. A fibrose cística é uma doença grave que provoca um acúmulo de secreção pulmonar. Sabe por que acontece isso? Faltou o canal proteico para o cloro. Como não há entrada de cloro, a célula se desestabiliza no seu funcionamento, provocando uma grave doença, principalmente em crianças. Nós temos também as proteínas que vão facilitar, vão se ligar a moléculas do meio externo, transportá-las para o meio interno, transportá-las para o meio externo. Nós temos proteínas que vão fazer o reconhecimento de estruturas, o reconhecimento de outras células. Está lembrado daquilo que você escutou na televisão, dizer assim, aquela pessoa fez um transplante, mas sofreu uma rejeição. Por quê? Por que será que aquele órgão que iria salvar a vida daquela pessoa foi rejeitado? Justamente porque as proteínas de reconhecimento não identificaram aquele órgão como sendo um órgão do seu corpo. Podemos pensar também naquela pessoa que sofre de diabetes. Por que será que aquela pessoa não consegue absorver glicose para dentro das suas células? Faltou uma proteínazinha, faltou uma proteína que vai se ligar à molécula de insulina e permitir a entrada da glicose. Já ouviu falar em pigmeus? Aquelas pessoas pequenininhas? Estudos provaram que a taxa de hormônio de crescimento deles é igual a de qualquer pessoa. Ora, se é igual a de qualquer pessoa, por que será que ele não consegue crescer? Faltou a proteína da membrana plasmática. Faltou aquela proteína que ia permitir, ligando o seu hormônio, que as estruturas orgânicas crescessem. Então, repara que a falta de uma proteína, até o excesso de uma proteína, pode complicar a vida da célula. E se complicar a vida da célula, complica a vida do ser vivo como um todo. Essa imagem aqui mostra exatamente o que nós estávamos falando a respeito dos canais proteicos. Primeiro desenho, canal simples, aquele canalzinho que as substâncias se transferem de um lado para o outro. A proteína que vai se ligar na molécula de transporte, ela se liga do lado de fora, transfere para o lado de dentro. Se liga do lado de dentro, transfere para o lado de fora. A proteína de reconhecimento, olha só, ela tem que ter um encaixe perfeito. Se não houver esse encaixe, ela não reconhece. E se ela não reconhece, o nosso organismo rejeita.
E a última, a receptora, aquela que vai se ligar a uma substância e a partir dessa ligação vai permitir que outras substâncias consigam atravessar a membrana plasmática. Então observe que nós temos aqui 4 exemplos, 4 proteínas diferentes, mas que executam uma função primordial, a permeabilidade das substâncias do meio externo para o meio interno. E a água? Será que também passa por esse tipo de proteína? Esse tipo de substância, a água, tão importante para a manutenção do ser vivo, ela é transportada por um processozinho chamado de osmose. Será que a célula vai ter que se esforçar muito para que a água passe? Será que a célula vai ter que ter uma proteína especial para o transporte da água? Ou será que a água vai passar naturalmente? Quando a gente pensa em transporte, a gente primeiro tem que imaginar o seguinte: existe ou não existe esforço celular? E toda vez que a gente fala esforço, pensa-se em energia. O gasto de energia é algo importantíssimo na manutenção da vida celular. Então nós podemos analisar de 2 formas. Uma substância ao passar para o seu interior ou para o seu exterior, a célula vai consumir energia? Se ela assim o fizer, nós teremos um transporte dito ativo. Caso contrário, se as coisas acontecem naturalmente, o transporte é dito passivo. Para que nós possamos estudar melhor isso, vamos pensar inicialmente no transporte passivo, onde observaremos a osmose, a difusão simples e a difusão facilitada. Vamos acompanhar aqui no esquema para que isso fique bem entendido. Observe, nós temos um meio onde várias partículas estão solubilizadas. Essas partículas são chamadas de soluto. Se esse meio tem muito soluto, ele é chamado de hipertônico, mais concentrado. O outro tem pouquinho, hipotônico, pouco concentrado. Qual é a tendência? O lado que tem mais cede para o lado que tem menos. Então observe aqui, ó, a camada fosfolipídica e um canal por onde a substância, o soluto, atravessará do lado hipertônico para o lado hipotônico. Isso é a difusão simples. Mas às vezes elas precisam de uma ajudazinha. Vai entrar então a difusão facilitada, onde aquelas proteínas carregadoras, as permeases, vão ajudar a substância a passar do meio hipertônico para o meio hipotônico. Lembre-se, para que o transporte seja passivo, não pode existir gasto de energia. Então, mesmo uma proteína auxiliando o transporte de uma substância, esse transporte tem que ocorrer do meio hipertônico para o meio hipotônico. Então, se o meio é hipertônico, ele tem mais soluto. Mas se ele tem mais soluto, ele vai ter menos solvente. Por outro lado, se o meio é hipotônico, ele vai ter o quê? Menos soluto. Logo, ele vai ter mais solventes. Mas a difusão simples e a difusão facilitada estava falando da movimentação de quem? Do soluto. Olha a osmose aqui, ó. A água vai passar da onde ela existe mais para onde ela existe menos. Com isso, está caracterizado o quê? O transporte passivo. Aquele que possui mais está cedendo para aquele que possui menos. Quando eu me referir ao solvente, a terminologia será a osmose. Quando eu me referir ao soluto, a terminologia será difusão. Então, a difusão, ela é um transporte passivo, onde a movimentação do soluto se dá do meio hipertônico para o meio hipotônico. A osmose é um transporte passivo, onde a água se movimentará do meio hipotônico para o meio hipertônico. Vamos observar aqui uma experiência muito simples. Uma batata, onde eu vou cavar a batata. Literalmente.
né, vamos fazer um buraco na batata. Qual é a finalidade disso? Para que nós vamos cavar essa batata? Bem, em primeiro lugar, o que é uma batata? É uma estrutura de um vegetal, uma estrutura formada por células. Células contêm água. Essa batata vai perder água naturalmente para o meio. Só que o que nós vamos fazer aqui é forçar a batata a perder mais água do que normalmente ela perderia. Então, olha só, nós vamos secar a batata e vamos adicionar aqui sal. Sal de cozinha. Repare que eu sequei e agora eu vou colocar sal nesse buraquinho aqui que nós abrimos da batata. Enquanto a gente espera para ver o que vai acontecer, vamos fazer uma outra experiência. Vou botar a nossa batata aqui, né? Vou tirar esses resíduos da batata para cá. O que interessa para a gente vai acontecer aqui, né? E enquanto a gente espera isso, vamos observar uma outra experiência muito simples. Eu tenho aqui 2 beckers. O que é becker? É um copo de vidro usado em laboratório, né? Tem esse biquinho aqui, graduado, onde eu tenho aqui, ó, água, neste água pura, água destilada, ou seja, água isenta de soluto. E nesse eu tenho água mais sal. Água salgada, como se fosse água do mar. Se eu comparar as duas águas, eu vou dizer que esta água aqui é menos concentrada do que essa. Por quê? Porque essa não tem sal. E essa tem sal, tem mais o que? Soluto. Então eu tenho uma água extremamente concentrada e uma água basicamente sem nenhuma concentração. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar a nossa gema. Lembra da gema? Aquela que foi perguntada na enquete, por que a gema não esparrama? Lembra da membrana plasmática? Então o que a gente vai fazer? Nós vamos mostrar o que acontece com uma célula quando se coloca ela num meio menos concentrado do que ela e num meio mais concentrado do que ela. Então vamos lá, vamos pegar uma gema, vamos colocá-la aqui, ó, num meio mais concentrado do que ela. A gema é uma célula. Então, esta gema aqui foi colocada no meio onde a concentração é maior do que ela, e esta aqui foi colocada no meio onde a concentração do meio é menor do que ela. Lembra do hipertônico, do hipotônico? Então vamos pensar. Se a água tem menos soluto do que a célula, essa água é hipotônica. A célula então passa a ser hipertônica. Se a água tem mais soluto do que a célula, a água então é hipertônica. Logo, a célula é hipotônica. Então vamos pensar. Difusão. Neste caso aqui, se a célula é hipertônica, ela vai ceder os íons para a água. Em compensação, por osmose, ela vai ganhar água. Neste caso aqui, o meio é hipertônico, então ele vai ceder íons para a célula. Mas, em compensação, a célula vai ceder água para o meio. Se a célula vai ceder água para o meio, espera-se que ela murche. Se a célula vai ganhar água do meio, espera-se que a célula cresça. Vamos dar uma olhadinha na nossa batata novamente? Olha só. Lembra que nós secamos a batata? Repara que, à medida que a batata vai perdendo água, repara que o sal começa a ficar úmido. Daqui a pouquinho, isso aqui vai virar uma pocinha d'água. Por quê? Porque a batata é hipotônica em relação ao sal. Com isso, as suas células vão perder água para este sal aqui. Se você olhar para isso aqui, você vai lembrar quando você foi no supermercado e comprou aquele lombinho salgado, aquela orelha de porco salgada, a carne salgada. Isso aqui já era usado desde a antiguidade
para que os alimentos não estragassem. Porque ao colocar sal na batata, você está colocando sal na superfície da carne, da batata, do alimento. E com isso você está tornando aquela superfície o quê? Extremamente hipertônica. Qualquer micro-organismo, qualquer bactéria que porventura caísse ali, perderia a água para o meio, porque o meio estava hipertônico. E com isso, morreria por desidratação. Então, essa experiência aqui mostra o que os antigos já sabiam, que ao se salgar um alimento, você vai fazer com que ele perca água. Não só o alimento, como qualquer micro-organismo que porventura aconteça de aparecer aqui. E com isso, você vai permitir que ele dure muito mais tempo do que numa situação normal. Vamos dar uma olhadinha aqui na nossa célulazinha para ver o que está acontecendo com ela. Eu não sei se vai ser possível a observação da coloração dela, mas se a gente prestar bastante atenção, a gente vai ver que a cor, que era um amarelinho bem vivinho que estava aqui, vai começar a se alterar. Esta célula aqui vai começar a ficar mais escura. Por quê? Porque a água está saindo, mas em compensação, as substâncias que estavam dissolvidas nela ficarão mais concentradas. Essa aqui, a água vai entrar. Então, o que vai acontecer com ela? O amarelo vai ficar mais claro, porque vai começar a diluir mais a célula. Essa experiência mostra que não só a água, como as substâncias presentes nela, são passíveis de se difundir através da membrana plasmática. Está lembrado da enquete? Aquela enquete que perguntava por que a gema não esparrama? Ela não esparrama por causa de quê? Da membrana plasmática. É a membrana plasmática que mantém na palma da sua mão a integridade física de uma célula que foi batizada por nós de gema. Vamos observar a nossa batata. A gente já começa a notar, ó, uma alteração na umidade junto aqui, ó. Se prestar atenção, você vai ver que aqui no centro ainda está razoavelmente seco, mas aqui na borda, ó, o sal já está bem molhado, né? Ela vai desidratar devido à perda de água para um meio que extremamente hipertônico. Duas experiências simples que você pode fazer na sua casa, né? Uma maneira tranquila de nós observarmos a movimentação da água. Será que dá para observar a movimentação soluto? Não, o soluto é mais complicado porque nós teríamos que ter mecanismos que nos permitissem a visualização do transporte iônico, o que a olho nu é extremamente difícil. Vamos falar agora do transporte ativo, aquele que ocorre o gasto de energia. E o melhor exemplo para que se possa entender um transporte ativo é nós pensarmos no processo chamado bomba de sódio, bomba de potássio. O que é bomba de sódio e bomba de potássio? Sódio e potássio são íons que existem tanto no meio externo quanto no meio interno da célula. E a tendência dela é manter um certo equilíbrio entre a concentração de sódio dentro e fora, a concentração de potássio dentro e fora. Vamos dar uma olhadinha no esquema para que a gente possa pensar naquele transporte que gasta energia. Repare que a proteína permease vai empurrar um íon contra a concentração de um meio chamado hipotônico para um meio chamado hipertônico. Ela está indo contra o que nós chamamos de quê? Gradiente de concentração. Ela está indo do lado que tem menos para o lado que tem mais. Então, para que a proteína possa fazer isso, existe a necessidade do gasto de energia. Isso caracteriza o transporte ativo. Se nós pensarmos na bomba de sódio, na bomba de potássio, nós vamos observar o quê? Que o sódio existe mais fora do que dentro. Se tem mais fora do que dentro, qual é a tendência normal dele? É entrar por passivo. A célula pega e o empurra por ativo. O potássio tem mais dentro do que fora. Qual é a tendência dele? Passivamente passar para o lado de fora. O que a célula faz? O importa. Então, o mecanismo chamado de bomba de sódio e bomba de potássio
na realidade, é a movimentação ativa do sódio e do potássio. Com isso, mantendo-se o equilíbrio da célula. Mas existe um outro processo, talvez mais complexo, onde ocorre o gasto de energia também, que se chama endocitose. O que é endocitose? É o englobamento de partícula. A célula vai englobar uma partícula colocando para o seu interior. Se esta partícula for uma partícula sólida, esse processo é denominado de fagocitose. Se esta partícula for uma partícula líquida, esse processo é denominado de pinocitose. Agora, atenção, líquido não é sinônimo de osmose. Líquido não é sinônimo de água. O líquido são óleos, são lipídios na forma líquida, que não passam naturalmente pela membrana plasmática. Eles deverão ser englobados. Então, os mecanismos de fagocitose e pinocitose são, na realidade, a maneira pela qual a célula coloca partículas maiores do que aquelas proteínas capazes de permitir a passagem para dentro do seu interior. Vamos observar, então, o esquema aqui. Esse esquema demonstra o processo de endocitose, seja ele fago ou pinocitose. Se nós observarmos a sequência, a partícula está penetrando na célula por um processo que a gente chama de invaginação. A membrana cresce para dentro, criando uma vesícula que permite a entrada da substância do meio externo. Essas partículas, então, são englobadas numa vesícula maior chamada de fagossomo, se a partícula for sólida, e o processo fagocitose. Ou pinossomo, se a partícula for líquida, e o processo pinocitose. Essa partícula vai ser digerida e o processo, então, depois será revertido para a eliminação dos resíduos. Essa digestão que ocorre através dos mecanismos de endocitose e de pinocitose são chamadas de digestão intracelular. Então, se nós atentarmos para o nosso esqueminha aqui, nós temos dois processos, tanto aqui quanto aqui, de endocitose. E temos um que é a eliminação do resíduo, chamado de exocitose, né? Colocar para fora da célula. Com isso, nós observamos talvez o mais complexo transporte ativo, onde as estruturas envolvidas ultrapassam o limite da membrana plasmática. Então, recapitulando, víamos transporte passivo, transporte ativo, onde dentro do passivo, osmose, difusão facilitada, difusão simples. Dentro do ativo, a endocitose. E com isso, nós fechamos os principais processos de transporte da membrana. Mas a membrana não tem só transporte, ela tem as suas especializações, estruturas que anexadas à membrana plasmática vão dar grau de confiabilidade maior àquela função exercida por ela, que é a manutenção da integridade celular. Quais as estruturas, quais são as suas funções? É isso que nós vamos começar a observar a partir de agora. Vamos falar agora das estruturas externas da membrana plasmática. A primeira estrutura é o glicocálice, que é uma malha de glicídios que vai permitir que as partículas que ficam em volta da célula permaneçam próximas da membrana plasmática, facilitando o transporte do meio externo para o meio interno. Além disso, eles participam muito dos processos de reconhecimentos imunológicos existentes na célula. A segunda estrutura externa à membrana plasmática é a membrana celulósica, uma característica exclusiva dos vegetais. Os vegetais são as estruturas que apresentam membrana celulósica além da membrana plasmática. É um reforço externo formado por uma proteína chamada de celulose. A terceira estrutura é a microvilosidade, importantíssima para células onde a absorção requer um maior grau de confiabilidade. Por exemplo, as células que formam a parede do nosso intestino delgado, aqueles que vão absorver as substâncias nutritivas do nosso alimento. As microvilosidades aumentam a área de absorção celular, facilitando a captura de alimentos, a captura de solvente, de soluto, do meio externo para o meio interno. A outra é o desmossomo,
que vai fazer o quê? Vai aumentar a força de coesão entre duas células. Tá? A integridade de um tecido, por exemplo, tem que ser mantida pela atração entre as suas membranas plasmáticas. O desmossomo nasce a partir de proteínas provenientes do citoplasma chamadas de tonofibrilas, que vão coagir entre as duas membranas, facilitando a força de atração e, consequentemente, a integridade do tecido. A próxima estrutura são as interdigitações, que no fundo, têm a mesma finalidade do desmossomo, manter a integridade física de um tecido. São reentrâncias da membrana que se encaixam perfeitamente entre duas células, facilitando o quê? A atração entre elas e a manutenção da aderência. A próxima estrutura são os plasmodermos, canaizinhos citoplasmáticos de células vegetais, facilitam a troca entre uma célula e outra, o que melhora em muito a difusão de substâncias entre células de origem vegetal. Bem, nós temos os cílios e flagelos, importantes para os processos de locomoção. Cílios são pequenos e numerosos, o flagelo normalmente 1, 2, bem mais longo. Quem não lembra do espermatozoide, onde o seu flagelo permite o deslocamento dele até encontrar o gameta feminino? Ou o epitélio ciliar do nosso sistema respiratório, que vai aderir, vai segurar partículas que penetrem no nosso sistema através do ar atmosférico. Todas as estruturas são desenvolvidas para aumentar a capacidade de funcionamento da célula. E, obviamente, elas estão ligadas à membrana plasmática. Por quê? Porque essas estruturas estarão voltadas ao meio externo, estarão voltadas às funções exercidas, principalmente para o meio externo. Bem, gente, como dica de estudos, eu diria para vocês, estude bastante transporte de membrana. Estude bastante transporte passivo, ativo, osmose. Isso é primordial para que você entenda não só a membrana plasmática, mas 80% de todo o conteúdo biológico do ensino médio. É extremamente importante. Não deixe de dar uma atençãozinha também às especializações da membrana. Elas fazem parte, mas o transporte, olha, ele é essencial. Faça os exercícios, releia, reveja o filme. Pare, pense, faça a experiência. Com certeza, isso vai ajudar. Até a próxima. Na aula de hoje falamos sobre a membrana plasmática, fronteira do mundo celular. Vimos transporte passivo, ativo, que engloba osmose, endocitose. Vimos que a importância disso era o quê? A integridade física da membrana através da sua constituição. Falamos das especializações relativas à membrana plasmática. Mas se nós pararmos para pensar, tudo isso tem uma finalidade, a manutenção da integridade física, ou seja, a grande fronteira que separa o meio intracelular do meio extracelular. Bons estudos! Bem, colegas, a experiência mostra para a gente que a maior dificuldade dos alunos é o entendimento da osmose, a complicação do transporte passivo, ativo. E a gente sabe que, basicamente, para ele poder entender funções, funcionamento de artrópodes, ou o que seja dentro do conceito de fisiologia, essa base é importantíssima. Então, a experiência, pelo menos para mim, mostrou que quando o aluno sabe bem osmose, quando ele sabe muito bem transporte passivo e ativo, o entendimento da fisiologia orgânica se torna muito mais fácil. É claro que saber as estruturas externas ajuda muito, mas eu acho que o conceito básico é fundamentalmente o transporte. Nem tanto os tipos de proteína, permease, etc., mas a essência do mecanismo, o processo em si, eu acho fundamental para o bom entendimento da biologia moderna.